Vou colocar aqui colocar os créditos aqui para fazermos, deixamos registrados aqui o evento da semana. Então, mais uma vez, nosso cordial boa noite a todos. Vamos. Boa noite. Bom, então, senhoras e senhores, nosso boa noite a todos. Agradecemos uma vez mais a presença de todos. É um prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez compartilhando esse momento com vocês. Quero desde já agradecer ao Palmério Guzmão pela gentileza, pela disponibilidade e tenho certeza pela enorme contribuição que ele vai dar essa noite para os nossos alunos, tanto da graduação quanto da especialização, dos cursos de logística aqui do Instituto Federal do Acre. O Palmério, gentilmente, além de participar, autorizou a gravação e a publicação no canal do YouTube. Então, a partir de amanhã, se você gostou, avise os colegas que vai estar disponível no YouTube para você assistir, rever e avisar os colegas se você gostou, que foi um diálogos logísticos legal para eles, para quem perdeu, poder acompanhar lá pelo YouTube também. Então, Palmério, nosso muito boa noite mais uma vez, o nosso agradecimento. E a gente sempre começa os nossos diálogos logísticos pedindo para os convidados se apresentarem, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional. Muito boa noite mais uma vez. Conta um pouquinho da sua história para nós. Uma boa noite a todos que estão aí nos acompanhando no Diálogos Logísticos. Eu gostaria de agradecer primeiramente todos aqueles que estão conosco e aqueles que não puderem participar, que estiverem vendo a live posteriormente. Eu também gostaria de agradecê-los, mandar uma saudação para as mulheres, para a comunidade negra, para os indígenas, para os miscigenados e todos aqueles que, como eu, tiveram uma trajetória que começou lá atrás da fila. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, professor César. Muito obrigado por ter convidado a nossa humilde participação aqui no Diálogos Logísticos. Bom, o professor pediu para me apresentar, vou começar falando um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou palmério, atualmente moro em São Bernardo do Campo, São Paulo, sou criado no Guarujá, sou polímata. O polímata é uma pessoa que tem um perfil de várias habilidades, né? Eu, apesar de minha formação na área de matemática e logística, pós-graduação e especialização na área, eu também atuo na área de comunicação. Eu sou formado em logística pela Faculdade Anchieta de São Bernardo do Campo e em matemática pela Faculdade Paulista São José. Eu sou consultor, palestrante, jornalista empresarial, locutor de rádio, na Rádio FM 87,5 MHz aqui na minha cidade, São Bernardo do Campo, São Paulo, no ABC Paulista. E a minha trajetória na área de logística, ela é uma história de mais de 20 anos. Eu comecei na Força Aérea Brasileira, fui militar da Força Aérea, depois eu migrei para a área empresarial, vindo atuar aqui na região de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na década de 90, região que me encontro até atualmente, e aqui me estabeleci. Eu trabalhei em algumas companhias aqui, que prestavam serviço na área de logística dentro de algumas montadoras automotivas. Depois de um período, em 2009, mais precisamente, eu fui ao Porto de Santos, bem próximo do Guarujá, né? Assumi uma gerência comercial numa empresa na área de operações portuárias no Porto de Santos, o maior porto da América Latina. E, mais recentemente, minha última atuação é como consultor na área de logística, prestando serviços ao Instituto Muda, uma empresa na área de sustentabilidade aqui em São Paulo, e essas atividades são todas atividades meio, e as atividades paralelas são atividades indiretas, né, da área artístico-cultural e de entretenimento, que eu também atuo em televisão, em rádio. Foi consequência justamente da gente ter idealizado o programa Cenários Logísticos lá em 2016, e foi uma forma da gente ser visto, né?
É, eu tenho 45 anos, vou fazer 46 no dia 11 de agosto. Então, estar com vocês aqui, do Instituto Federal do Acre, para mim já é um presente. Ok, professor César, à vontade. Que bacana, muito legal. Eu estava aqui tentando lembrar, mas eu acho que é a primeira vez que nós temos um tecnólogo em logística, alguém com a formação em logística nos nossos diálogos logísticos, porque é engraçado isso, né? Porque a maioria dos profissionais da área, o pessoal que atua na área, ou é administrador, ou é engenheiro de produção, o pessoal muito dessa área acaba migrando para a logística, né? Pelas especificidades, enfim. E é interessante, eu estava ouvindo aí você contar a sua história, tem experiência em logística de transporte, experiência em logística reversa, a gente vai querer explorar um pouquinho de cada uma dessas áreas nessa uma hora do nosso programa. Palmeira, eu queria começar o seguinte, você apresenta uma live toda terça-feira, eu tenho acompanhado nas últimas semanas, que é o Cenários Logísticos, e aí eu gostaria de ouvir você com a sua experiência profissional na área e principalmente com o conhecimento que você tem não só da prática, mas de ouvir e estar conversando com as pessoas do ramo. Qual que é o seu cenário para logística no durante e no pós-pandemia? Vamos começar pelo durante. Como é que a pandemia impactou a logística na sua visão? Olha, deixa eu só voltar um pouquinho, professor, que eu acho bacana falar sobre a formação, né? Eu não nego minha formação, eu tenho outros cursos, mas o curso que me levou para o ensino superior foi realmente o curso na área de tecnologia. Eu sou tecnólogo em logística dos bons, hein? Dos bons. A gente, aqui é logística na veia, na prática e na teoria, né? E em qualquer lugar que eu esteja, eu não nego a minha formação, e vocês também que estão se formando tecnólogos de logística, vocês têm que levantar a bandeira do tecnólogo. Nós somos profissionais, sim. Nós temos competências, sim, e eu sou prova de que se você se forma em tecnologia e logística, você pode ir adelante, fazer pós-graduação, especialização, chegar no nível do mestrado, do doutorado, né? E você é um profissional ao nível de qualquer outro profissional, mas você tem que se preparar. Bom, quanto à pergunta do professor, nós temos sim o Cenários Logísticos Live, toda terça-feira, às 20h50. É bem bacana, a gente traz muitas pessoas na área de logística do Brasil e do exterior também. Nós já tivemos edições do exterior, com convidados estrangeiros, pessoas que É no Instagram, né, Palmério? Para quem estiver interessado em... no Instagram, você tem que acompanhar lá no @programa Cenários Logísticos. O programa Cenários Logísticos ela é uma atração de 2016, numa TV aqui da região do ABC. Foi configurado por mim um novo formato de linguagem e também entrevistas, e nós atingimos países como Europa, África, Estados Unidos, América Central. Nós concorremos ao 13º Prêmio Mercedes-Benz de Jornalismo 2019, o Prêmio Petrobras de Jornalismo 2018, o Prêmio FEComércio e Abraciclo de 2017, né? E essa atração já é consagrada, né? Nós temos um canal com alguns seguidores e nós não estamos igual aos funkeiros, né? Com milhões de seguidores e curtidas, mas nós estamos aí consistentes desde 2016. A cada 2 meses, a cada 3 meses, nós aparecemos com alguma novidade. Professor, a sua pergunta aí sobre a pandemia e o possível pós-pandemia é o seguinte. No pandemia, né, essa situação do Covid-19, ela trouxe para nós uma realidade de que deixou a logística até mais enfática, né? Nós tivemos nos primórdios problemas para transportar em caráter de urgência respiradores, máscaras, né? Depois nós começamos a perceber o sucesso de algumas organizações em suas reestruturações da logística para fazer com que esses produtos chegassem em consonância às demandas requeridas. E nós também observamos muita gente que ficou desempregada ou que trocou de emprego ou migrou, né, para outras alternativas produtivas, como, por exemplo, fabricação de máscaras artesanais, e que dá muito dinheiro, tem até case já na área, porque nós já temos mais de 4 meses de pandemia, né? E esse cenário, né, pandêmico, ele também deixou em voga
duas coisas que é interessante a gente pensar. Que, primeiro, logística sobre duas rodas funciona e o e-commerce ele é necessário. Porque sem a logística sobre as duas rodas e o e-commerce, nós não teríamos suprimentos, nós plenamente, ao menos na realidade do Sudeste e Sul. Eu não sei como que está a realidade pandêmica aí no Acre. Né? A pandemia também nos deixa, professor César, um legado de logística hospitalar, ela se faz presente através dos hospitais de campanha e numa série de outras possibilidades que nós temos, através de tecnologias e através de ideias que saem do papel. Esse é o legado da pandemia, concatenando com logística. E é interessante, né? Eu chamo a atenção dos alunos desde o início da pandemia, e você foi perfeito, né, na sua fala, quer dizer, como a pandemia enfatizou a importância da logística, né? Seja pelos problemas que nós tivemos nas cadeias de suprimento globais, que o problema lá na China, enfim, todo o problema que gerou, né, o fechamento dos países, das fronteiras, etc., problema que nós estamos enfrentando, né, com falta de voos, falta de ônibus, né, uma coisa que pouca gente sabe é a importância dos ônibus interestaduais para a logística, né, que muitas empresas utilizam o ônibus interestadual para enviar suas encomendas, enviar as suas mercadorias e assim por diante, enfim. E você lembrou bem a logística hospitalar, né, que o próprio Ministério da Saúde, uma das preocupações do governo federal no início da pandemia foi exatamente manter a logística, exatamente para não haver nem falta de medicamentos, de equipamentos e principalmente de alimentos, né? Sim, no primeiro momento nós temos a necessidade dos alimentos, né? Vamos aí observarmos aí a pirâmide de Maslow, né? Primeira necessidade, né? E no segundo momento nós temos sim, de uma maneira talvez singela, mas presente o transporte sobre rodas, sobre duas rodas, o transporte de maneira geral, ele tem estado em pleno funcionamento. Aliás, as empresas na área de logística, as empresas que prestam serviços na área de logística, aquelas que não são donas dos produtos que são transportados, elas estão em pleno vapor, estão trabalhando, tem demanda, as pessoas estão usando máscara, o motorista está andando com máscara, né? O álcool em gel ali presente, e as operações, de um jeito ou de outro, elas estão acontecendo, porque é justamente isso mesmo, o sentido da logística, né? A logística, ela é uma área que não permite falhas. Todo mundo pode cometer algum tipo de equívoco. Logística tem que ser perfeita. Pegar o produto certo no lugar certo, na hora certa, da maneira correta, pelo menor custo possível, né? Sempre. Pois E é. aí esse cenário que a gente tem do momento atual, e você percebe a importância da logística, ou a logística continua a sua importância no pós-pandemia? Qual que é a sua visão para o futuro da logística? Olha, nós tivemos aí algumas coisas que surgiram na pandemia e que vão perpetuar no pós-pandemia, né? Primeiro, o ônibus coletivo, esquece aquele negócio do cara andar lá, todo mundo apertado, de pé, o cara tossindo, né? E aquela coisa toda que a gente sabe o que é o transporte público, qual é a realidade do transporte público em grandes... Isso aí vai ter que ser revisto, não tem como as empresas pensarem só na relação custo-benefício do ganha-ganha, vai ter que perder para ganhar também, né? Vai ter um pé de ganho aí, né? Talvez reestruturar, colocar veículos talvez menores, que são mais ágeis, com menos pessoas por veículo, né? Nós temos também, por exemplo, num restaurante, tá? Porque, gente, logística está em tudo. Logística não é caminhão, container. Logística, logística ela é a área de gestão responsável por recursos, equipamentos, informações e qualquer tipo de atividade. Qualquer empresa, ela envolve logística. Então, por exemplo, nos restaurantes, eu recentemente fui num fast food e fiquei prestando atenção. E aí o que acontece? Você tem ali toda uma reestruturação da proximidade do cliente com
o local que ele vai recepcionar o produto, né? O uso de luvas e asepsia presente em tudo quanto é atividade que você irá fazer, né? Recentemente eu fui aqui no self-service, está funcionando o self-service, não foi extinguido, mas você tem que usar luva, já tem um suporte, por exemplo, para você colocar o garfo, né? Então, todos esses cuidados, né, a partir do momento que o sujeito que está entrando ali na linha de produção, self-service, ele está munido de luva, tal, fez asepsia com álcool, tal, pegou no talher, fez o procedimento, colocou no local de descanso. Isso é logística. Quando ele chega no final da operação, vem o segundo elemento, ele também asepsiado e protegido. Quando ele chega no final, você tem o processo concretizado e em condição segura. Isso é uma atividade de pensamento, né, de ênfase na área de logística, né? Teoria das filas. Teoria das filas é muito importante agora, porque fila é uma coisa que vai ter que ser eliminado, né? Ou você vai ter que fazer agendamento, como nós temos o modelo dos portos e algumas empresas, né? E você vai ter que ter um distanciamento necessário em relação a isso. Isso aí são coisas pequenas, né? Coisas graúdas que nós vamos pensar. Será que nós podemos pensar de maneira estratégica, logística, tendo o único fornecedor, a região asiática, a China, para prover o mundo de tudo quanto é coisa? A pandemia nos ensinou que é complicado você ficar na mão de um fornecedor só. Gente, português fala, não podemos ter um fornecedor só. Espanhol fala, não podemos ter só um fornecedor. E o mundo inteiro nessa coisa de ganhar, tudo quanto é coisa vem da China. E o pessoal, cara, parece até que o que a gente estuda não tem sentido. Quando o que faz sentido é dinheiro. Porque, poxa, você pensa, todas 70%, 80% da produção está concentrada num único fornecedor, de uma única região no mundo, sobrecarregando sistemas logísticos. Né? Então, eu vejo empresários e alguns autores, né? Eu também já escrevi uma publicação na área de logística, mas eu vejo alguns que ainda consideram isso como normalidade. Você ter um fornecedor só, uma região só no mundo. Eu acho que isso vai ter que ser repensado. Outra coisa que vai ter que ser repensada é a questão, por exemplo, de que a própria embalagem de um volume que você recebe na sua casa, você tem que ter a garantia que isso aí foi asepsiado. Porque senão pode ser um principal agente transmissor, né? O manuseio das mercadorias poderá vir a ser um agente transmissor e propulsor, né? Propagador da Covid-19. Né? Então, tudo isso aí tem que ser repensado, principalmente no ponto de vista que o cara vai ter que colocar uma graninha, tá? Vai garantir que as pessoas que estejam participando dos processos coletivos, que elas estejam em condição segura, para que não ocorra nenhum tipo de contaminação, enfim. E esse por exemplo, se nós falarmos da área alimentícia, nós temos um viés. Se nós falarmos da área de química fina, temos um outro viés. E por aí vai, professor. A amplitude disso é muito grande para nós pensarmos no enfoque sistêmico, a pós-pandemia, quais são os reflexos que ela causa no sistema de consumo global. A gente sempre tenta mostrar isso para os alunos, e é importante a sua fala nesse sentido, de como a logística realmente está presente em todas as áreas. Semana passada nós tivemos no nosso Diálogos Logísticos um professor da casa, o professor Rodrigo, apresentando a tese de doutorado dele, onde ele falava sobre logística colaborativa e mostrando a importância da logística no agronegócio. Então, são tantos campos de atuação, né, que o profissional de logística pode dar uma contribuição significativa, que muitas vezes a gente fala para os alunos não ficarem presos, né, na questão da indústria e comércio, né, é muito maior o espectro. E aí eu queria, aproveitando esse gancho, com a sua experiência, com a sua visão de mercado, quais seriam aqueles segmentos que você indicaria para o nosso aluno aí da graduação ou da especialização, campos de atuação para o profissional de logística? O que você indicaria assim, que seriam para um futuro próximo, para um futuro pós-pandemia? Se você estivesse lá na graduação de logística ainda,
O que o Palmério iria pensar para uma área legal para trabalhar, para se especializar, para buscar o engajamento no mercado de trabalho? Olha, gente, é assim, né? Na vida, as pessoas costumam colocar certas hierarquias, né? A pirâmide, eu costumo falar que a pirâmide, né? Aquela pirâmide, classe A, classe B, classe C, né? Estratégico, tático e operacional. As pessoas costumam colocar pirâmide em tudo. E elas tentam nos colocar para baixo em determinadas situações, tentando manter um certo grupo no topo, e quem é da massa, como eu, sempre lá na base, né? Há de se pensar o seguinte, e limite não existe, cara, isso aí é balela, porque às vezes o cara que ele contrata você, que é doutor, pós-doutor, o cambal, o dono da faculdade, por exemplo, de uma das instituições que eu trabalhei, pô, o cara trabalhava em outras atividades, que ele não tem nem pós-graduação, o dono da faculdade tinha, pô, é o dono. Ele tem um docente que cuida da faculdade, mas ele vê aquilo como um negócio, cara. Isso aí é ilimitado, né? Não é porque você fez o curso que você vai ser acima de alguém ou que vai fazer com que essa pirâmide seja pregada. Eu fiz um curso lá, eu sou tecnólogo em logística, formado pelo IFAC, tá, eu sou superior, tal. Não. O que vai fazer você ser diferente do mercado primeiro, você ter uma formação sólida de fato, efetiva, e isso é o mercado que vai perceber se você realmente é o cara, se você realmente é a mina. O que eu faria, professor, se eu estivesse na condição dos alunos que estão agora no IFAC fazendo a graduação, e eu não sei se alguém já tem uma segunda, está na segunda graduação, por exemplo, a primeira coisa que eu ia pensar é em que região que eu estou e quais as oportunidades que essa região me oferece. Vocês que estão no Acre, vocês estão na região norte, que é a maior do Brasil em extensão territorial, certo? Então, nós temos aí o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, né? Nós temos Rondônia, Roraima e o Tocantins. Nós temos aí um fator ponderante que é ligações com outros países. Nós temos que... Você que está aí no Acre, pô, se eu estivesse aí no Acre, eu estava pensando. Peru, né? É uma possibilidade do Pacífico. São possibilidades que eu tenho de estar atuando na área de logística. Mais precisamente numa área específica de logística, eu apostaria em três que são áreas que elas nunca estão em baixa na área de logística. A mais tradicional de todas é a área de transportes rodoviário. Gente, todo mundo corre do rodoviário. Fala, não, sujeito... eu na indústria automobilística, eu vi tecnologia, o pessoal fala muito em 4.0, eu vi 4.0 em 2002, 2003. Eu participei do projeto de implantação da Daimler Chrysler Juiz de Fora, né? A unidade da Mercedes. Eu participei de projetos, né? Junto à Volvo Caminhões de Curitiba. E assim, eu sempre fui muito arrojado e visionário. Você que está se formando na área de logística tem que ser arrojado e visionário. Não fica só o que o professor falou, né? O teu professor, ele deu aula para você na faculdade. Na vida, cara, saiu, você é bicho solto. Entendeu? Você vai correr teu caminho, vai escrever tua história. Não fica se projetando, sabe? Poxa, cheguei na empresa, mas eu não sou o cara que é o gerente aqui. Mas eu não sou o cara que é o supervisor aqui. Cara, você tem... O cara de logística, o cara que quer crescer na vida como profissional na sua área, ele tem que ser arrojado e não ficar repetindo aquilo que os outros fazem e nem ficar se submetendo. Você é bicho solto. Chegou no lugar, você tem uma ideia, você coloca em prática. Mas falando aqui um pouquinho mais assertivamente, no que você teria, né, como oportunidade na região, é você pensar em que região que eu estou e o que ela me oferece. Por exemplo, o Acre, vocês, além de estar numa região que é a maior do Brasil em extensão territorial, vocês estão em regiões que elas estão muito distantes, né, dos principais polos econômicos do país. Mas isso não significa que amanhã ou depois não possa ser essa região a bola da vez. Por exemplo, com a Rota do Pacífico, nós enxergamos muitas oportunidades futuras para os profissionais da área de logística, né? E assim, essa região também tem um grande potencial turístico, né? Eu já dei aula de logística para turmas que se formam em turismo. Logística do turismo.
Como é que é esse negócio? Pô, logística no turismo. É, professor, logística no turismo. Sim, logística no turismo. No lugar onde você tem uma operação logística de cargas, um armazém, lá na logística no turismo, você tem um hotel. É um local onde você vai temporariamente deixar as pessoas, não vai armazenar o povo lá, né? Mas é um cross-dock. Você vai deixar as pessoas ali para que elas possam fazer ali as ações de desbravamento para elas conhecerem a região. Vocês têm aí, gente, é uma das cidades mais sustentáveis, não, de causa ambiental do mundo. Né? Vocês têm ciclovias, vocês têm uma infraestrutura de ciclovia fantástica, né? E tem um potencial turístico enorme e está numa localização para um futuro estratégico, que foge um pouquinho, agora é uma crítica que eu vou fazer, que eu também sou muito das minhas colocações, foge um pouquinho daquela coisa do pessoal estudar o ensino médio e ficar dando ênfase só no eixo Sudeste e Sul. Isso foi, agora não é mais. Nordeste é bola da vez, o Norte também é bola da vez, gente. Tá? Enxerguem o futuro. Não fiquem perpetuando coisas que são crenças limitadoras, tá? Que falam, ah, não, isso aqui, poxa, quando isso aqui chegar aqui, já estou velho e tal. Que tal você transformar a sua realidade e a realidade do entorno através daquilo que você aprendeu como conhecimento do enfoque logístico? É essa a dica que eu deixo para os colegas aí do Acre. Perfeito, Palmeiras. E aí eu vou pegar um outro gancho aí no que você colocou, e é uma reclamação que eu sempre ouço dos alunos, e é uma crítica que os alunos fazem, com a dificuldade que eles têm de, por exemplo, eles veem as coisas erradas, eles veem os problemas, só que muitas vezes eles não conseguem ter aquela abertura dos chefes, dos patrões, para apresentar uma solução, para ajudar na resolução dos problemas. E aí você foi muito feliz na sua fala, falou, ó, se imponha, vai lá e eu costumo até brincar com os alunos que eu falo assim, é muito mais fácil você pedir desculpa se deu errado do que pedir licença, pedir autorização. Então, que é mais fácil você, né, tenta, se der certo, você fica com mérito, se não deu, você pede desculpa, olha, eu tentei, não deu certo. Mas aí, com a sua, pegando um gancho aí no que você falou de novo, né? Como é que o aluno de logística ele consegue o espaço, abrir o espaço para que ele possa mostrar o seu serviço dentro da empresa, dentro da organização? Olha, é assim, você está disposto a pagar o preço. Se você estiver disposto a pagar o preço, aí você faz tudo o que eu falei. Que eu vou falar agora. Se você não está disposto a pagar o preço, você continua trabalhando dia 5 e dia 20 o teu está na conta. Né? E pouco importa se você poderia melhorar o processo. Pouco importa se você enxergou algo que poderia ser algo que fosse melhor para a empresa. Né? Pouco importa se você não está disposto a pagar o preço. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Eu, por exemplo, já fui pedido várias vezes, professor. Professor, dentro da área de logística, eu operei empilhadeira, dirigi um caminhão, sabe? Olha, a minha habilitação, ela é de caminhão. Eu operei empilhadeira, eu carreguei caixa nas costas, cara. Depois que eu aprendi como é que fazia isso, eu fui para o escritório e fui aprender a vender o serviço, porque um me chamou, falando, cara, você é bom de comunicação, vem para cá, eu quero você na área comercial. E além disso, você conhece tecnicamente o serviço. Cara, você tem que conhecer tecnicamente. A molecada hoje entra no emprego, o cara está com 3 meses, cara. Você sabe quanto tempo demorou para eu chegar no cargo de gerência? Demorou muito tempo. E não foi por falta de qualificação, não. Às vezes é por falta de oportunidade. Às vezes tem cara que entra aí, meu cara já entra só pela formação, o cara já é contratado gerente. Né? É lógico que tem outros fatores que eu não vou citar aqui, que dói também, mas assim, a gente tem que chegar no lugar, observar bastante, falar pouco e saber se posicionar. Olha, isso você não vai aprender na faculdade, não, cara. Eu aprendi a vida quando eu passei a observar, ser curioso, né? Fechei minha boca e observei mais. E sempre que eu fui levar alguma coisa como proposta, eu levei aquilo como embasamento. Então, eu tinha dados, fatos, quantidade de ocorrências,
Você sabe quantas operações faz a tua empresa por dia, por hora, por semana? Você sabe o que acontece antes do teu processo? Você sabe o que acontece depois daquilo que você faz na tua empresa? Você sabe qual que é o impacto de você deixar de fazer alguma coisa para a companhia? São coisas assim que faz com que você, de repente, cresça. Agora, você não pode ter medo, né? Não pode ter medo de inovar. E também eu sugiro que você também seja comedido nas suas investidas. Pense politicamente e haja estrategicamente. O que eu vou ganhar, por exemplo, expondo o gestor atual de algo que ele talvez não viu numa reunião? Não vou ganhar nada. Que tal se eu aliar a minha força com a dele e, de repente, a gente junto, né? Cara, junto. Eu nunca quis estar no topo, esse nunca foi meu objetivo, estar no topo. Mas eu sempre queria estar com os melhores, né? Então, assim, a maioria dos meus gestores, dos lugares onde eu passei, são meus amigos. E eles me respeitam. E eu respeito eles. E em os caras eu tive que bater de frente. Lógico, da maneira adequada, com justiça, nunca com injustiça e nunca com aquela sagacidade de se dar bem, sabe? Se dar bem é consequência. Se dar bem é consequência de uma boa ação de planejamento estratégico que você enxergou, mas você também não pode deixar de falar, né? E tem gente assim, bem preparado, mas não sabe se posicionar, né? E aí, se você também começar a se negar que você é bom, não, eu não posso falar para os caras que eu sei falar essa língua aqui, porque senão os caras vão achar que eu sou muito metido. Eu não vou, sabe, isso aqui, eu estou enxergando esse problema aqui, mas eu não vou falar, porque de repente, né? Cara, não tenha medo de ser demitido, cara. Né? Tem que ter medo das empresas fecharem e não tem mais oportunidade para trabalhar em logística, pô. Agora, a partir do momento que você tem a oportunidade, você tem que pensar de uma maneira que aquilo possa ser realizado de uma forma melhor. Porque se ganha a companhia, você também vai ganhar. E é lógico que você tem que estar disposto a perder, né? A lutar por isso, porque nem sempre nós temos situações justas. Nós temos, pelo contrário, muitas delas são injustas. O mundo é um jogo. A vida é um jogo, aprenda a jogar. Acho que são duas coisas fundamentais aí, né? Enfim, sem nenhuma. Perfeita a sua fala, só lembrar, reforçar duas coisas. A questão da ética, que você deixou bem claro, não é querer crescer e subir a qualquer preço, de qualquer jeito. A ética cabe em todo lugar. E um segundo ponto é conhecer a empresa, né? Conhecer todos os setores, conhecer, não ter preguiça e não se acomodar, né, Palmério? Eu acho que você conhecer, eu estou fazendo nada aqui agora, eu vou conhecer ali o que o meu colega ali faz, qual que é a importância do trabalho dele, eu vou no outro lado ali, vou ver o que o pessoal está fazendo. Acho que esse conhecer a empresa, conhecer as atividades, conhecer todas as funções da empresa é fundamental para o crescimento profissional, para o sucesso profissional. E aí eu vou abrir para as perguntas. Eu vou só um Professor, minuto. Eu vou para quem quiser fazer perguntas já pode colocar no chat aqui que eu vou só coloco o nome, eu tenho pergunta e eu já chamo já. Desculpa, Palmeiras, pode continuar. não, tudo bem. Professor, eu só queria colocar o seguinte: quando eu entrei na área de logística, com 2 meses eu fui promovido a líder do meu departamento na empresa, na área de logística, né? E quando era de operações. E na área comercial, quando eu atingi o nível de entrar numa grande empresa, que foi o Expresso Mirassol, eu fui contratado na empresa, na área de logística, para a gente alavancar o departamento comercial de novos negócios. Então, era a gente fazer coisas que a gente nunca tinha feito na empresa. Então, a empresa ela queria atuar no químico, queria atuar com coisas que ela não atuava. E quando eu entrei nessa empresa, com 45 dias, professor, eu coloquei um contrato de mais de R$ 1 milhão na companhia. Então, quando você chega, você tem que mostrar para que você chegou, cara. Você foi contratado para você a companhia. É que nesses casos a gente estava com alguma coisa específica na mão, um cargo, né, uma autonomia certa e tal. Mas quando eu não tinha essas autonomias, eu procurava através da ética, sempre com embasamento, sempre amparado, né, por fatos e dados, para eu chegar e tentar angariar alguma coisa. Não era para expor, era para a gente tentar fazer aquilo da melhor maneira possível, porque aquilo ia ser um ganho coletivo, né?
É isso. Perfeito. Vamos chamar o pessoal aqui para participar com a gente. Perguntas, aproveitar aqui o professor Palmério. Pessoal, fica à vontade. Gilvan do quinto período colocou no chat aqui a pergunta dele. Qual foi a sua maior dificuldade na carreira, Palmério? A minha maior dificuldade na carreira é eu fui fazer faculdade tarde, né? Como eu tive uma grande evolução na área de operações, e tomem cuidado com o que eu vou falar aqui para vocês, é importante, tá? Logística, ela cega a gente. Quando você entra na empresa, você começa a trabalhar na empresa que ela precisa achar, e você está cada vez mais ganhando mais dinheiro, em cargos importantes, com autonomia, você fica cego e acha que você está na melhor empresa do mundo, que você está na melhor companhia das Américas, né? Então, eu trabalhando numa área que é, vamos dizer assim, em termos de cadeia de consumo, é o topo, né? Qual que é o produto mais caro na cadeia de consumo? Primeiro é a casa, segundo, automóvel. Então, eu trabalhava numa empresa que ela lidava com automóvel, o valor agregado é muito alto. Você pega aí, pô, carro de meio milhão, numa carreta que cabe de 9 a 12 carros, pô, você está falando de muito dinheiro. Então, é lógico que essa empresa paga melhor, tem condições. Aí eu deixei essa empresa, fui trabalhar, né, me aventurei na área de alimentos, que eu trabalhei pouco tempo, mas trabalhei na maior companhia hoje, né, BR Foods. Eu senti o baque, cara. Salário já é uma coisa mais inferior, o valor agregado não é tão alto assim, embora a indústria seja sólida, os valores que pagam para você trabalhar eles são menores, né? Então, assim, essas coisas costumam pesar um pouco, né? Então, fez com que eu fosse procurar emprego antes de procurar qualificação, né? Eu fui fazer faculdade bem depois. A minha formação ela foi tardia, mas foi bem relâmpago também. Eu até imagino o seguinte, que logística estava começando, eu fui a primeira turma de logística da minha faculdade, e eu acho que era difícil dar aula para mim, né? Porque às vezes o professor perguntava, pô, Palmério, como é que é lá onde você trabalha? Porque já trabalhava, já estava na área e tal. E aí foi até um negócio bacana que eu comecei a levar o pessoal para o Porto de Santos, né? Para conhecer uma empresa que eu trabalhei e tal. Aí enchia o ônibus com 40 alunos, levava 2 de alunos para o Porto de Santos. Nós levávamos os caras que eram os masters da logística para palestrar na faculdade, né? A gente montava uns eventos e tal. Eu sempre fui muito arrojado. Aonde eu passei, eu deixei minha marca, né? É isso. Ótimo. Vamos lá, próxima pergunta. Tem um comentário aqui do Rafael. Parabéns, Palmério. Queria que você... Faz a pergunta aí, Rafael. Abre o microfone e faz sua pergunta. Participa aí. Rafael foi meu colega de mestrado lá de Campo Grande. A gente fez mestrado junto lá em Campo Grande. Está nos prestigiando lá de Fortaleza, lá no Ceará. Tô achando que ele caiu. Ele fez a pergunta que talvez eu queria que ele falasse do imediatismo da juventude atual e da pressa em ser gerente e o distanciamento dos peões do chão de fábrica. Sou universitário, logo sou melhor que o peão, papapá, né? Olha, é isso aí, né, professor? Essa pergunta, né? Isso. Tá certo. Professor César, com toda a educação, né, informal que eu vou me permitir falar agora, nós temos que tomar cuidado com os 5 departamentos da empresa. Qualquer empresa que você trabalha, 5 departamentos eles são perigosos. Mas se você agir estrategicamente perante esses 5 departamentos, você vai ser uma pessoa poderosa na sua organização. E é por isso que eu vou falar agora, vocês vão entender que a gente não deve ter distanciamento, esse distanciamento de achar que é superior e achar que é inferior. Então, eu lembro muito bem uma companhia que eu trabalhava, uma grande companhia, eu estava no nível de gestão, e naquela época eu já era um bom
eu fui, na verdade, eu fui um bom datilógrafo. Eu fiz datilografia, professor? Datilografia, o senhor fez? Eu era um bom datilógrafo, né? E na Força Aérea eu trabalhava no esquadrão de comando, lá da base aérea de Santos e tal. E na empresa, o pessoal também viu essa minha habilidade. Então, o que aconteceu é o seguinte, eu estava no nível de gestão, eu não era coordenador e nem gerente, mas eu participava das reuniões da diretoria da empresa, porque o pessoal me pegava a segunda função, que é o escrivão, né? Das reuniões da empresa, né? E eu estava numa reunião uma certa vez e eles iam escolher um cara para ele ser o gerente de uma nova unidade da companhia. Né? Aí aquela reunião toda, aquela pompa, tal, eu tal, né? era digitando, né? E aí elegeram um cara lá. Né? Eu vou chamar um nome aqui fictício para não dar, né? Então elegeram lá um cara, né? O Zé, falou, o Zé vai ser o cara que vai tomar conta da nova filial, tal, na unidade tal, da empresa tal. Nesse inteirinho, todos saíram da sala, eu continuei fazendo a ata, e aí, professor, entrou a tiazinha do café. E a tiazinha do café, nesse instante, o dono da empresa pediu para eu fazer a leitura, né? Da ata da reunião. Eu comecei a fazer a leitura em voz alta, e a tiazinha do café, poxa, ela estava com ele na empresa desde quando ele era pobre, começando na empresa. Sabe que ela tem moral na empresa, a tiazinha do café? Olha só. Ela entrou e escutou quando eu estava lendo a ata da reunião. Ele não tinha confidencialidade com ela. Ela escutou o nome do Zé e falou assim, poxa, patrão, o senhor vai colocar logo o Zé nessa posição? O Zé não fala com ninguém, não fala com os guardas, o Zé não fala com as faxineiras, não fala comigo, passa duro pelas pessoas, não fala com ninguém. Né? Como é que o senhor pode, de repente, o senhor pegar uma unidade nova da sua empresa que está crescendo, o senhor vai colocar Zé lá? E aí, sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o chefe me chamou numa nova reunião, e aí foi o cara que foi eleito para aquela unidade. Por que, que o Zé não foi eleito para aquela unidade? Porque ele tinha esse distanciamento das pessoas, por achar que ele era qualificado, por achar que ele era o cara que estava com um bom tempo de companhia tal. A gente nunca pode se achar, cara. Né? Mas também a gente não pode negar o quanto que a gente é bom. Negar que é bom também vai te sucumbir, cara. E aí as oportunidades não vão aparecer. Então, 5 departamentos que são cruciais na companhia. Você tem que ter um bom relacionamento com os guardas, velho, da empresa. Os guardas podem levar você a ser um cara demitido. O outro departamento da companhia, o pessoal da Xerox. Cara, esses caras sabem o que está acontecendo. As faxineiras, sabe tudo o que está rolando na companhia. O pessoal do RH. O pessoal é um pessoal perigoso. Tenha bom relacionamento com o pessoal do RH. E com os seus subordinados. Os caras que estão na tua equipe, cara. Aliás, essa palavra subordinado nem existe mais, né? Você não tem mais subordinado. Você tem um membro de uma equipe que você está liderando. Então você tem que tomar muito cuidado com Colaboradores, né? Oi? Hoje em dia você tem colaboradores, né? Colaboradores. São membros de uma equipe que você está ou não liderando, né? Mais perguntas, professor? Vamos lá. Perguntas? Vamos aproveitar o professor Palmério aqui. Eu tenho, César. Eu tenho. Vamos lá. Vai lá, Tom. Então, boa noite, professor Palmério. Boa noite a todos os professores, a todos os alunos que estão participando dessa live. Então, saúdo o professor Palmério nessa noite, né? E muito legal mesmo as suas colocações para todos nós alunos aqui e deixar claro assim que é um diálogo aberto, né? Então, a sua fala é muito entendedora, assim. E, professor, a logística, ela é um leque muito aberto, né? Assim, tem vários setores na logística que você pode trabalhar, né? Então, eu vou lhe colocar na saia justa aqui. Então, lhe perguntar qual a área da logística que o senhor indicaria para um aluno que está se formando agora, por exemplo, aqui. Transporte, armazenagem, vou lhe colocar na saia justa. Qual a área que o senhor indica aqui para nós?
Tá certo. Tozinho, bacana a tua participação, muito obrigado. As minhas aulas todas são assim, viu? Eu dei aula em instituição pública e instituição privada. As minhas aulas, lógico, até a página 2 a gente é comedido e a gente respeita todo mundo, mas o papo sempre é reto. A conversa é uma conversa que a gente fala no mesmo tom, não tem dois tons na nossa conversa, né? Certo. Então, olha só, as áreas que são as áreas que você tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa, que são áreas estáveis, né, para você trabalhar o profissional da área de logística, né? É lógico que se você for trabalhar numa transportadora, é menos estável você trabalhar numa transportadora do que você trabalhar num armazém, por exemplo, num armazém geral, né? Ou você trabalhar, né, num porto seco e tal. Por quê? Porque a transportadora, cara, acabou, é igual obra, né? É igual prédio. Acabou o prédio, acabou a transportadora, é a mesma coisa. Ela pega os projetos, ou trabalha com vários clientes, né? Então, acabou ali aquele projeto, está a ser desligado da companhia. Então, assim, as áreas que você tem uma certa estabilidade, que são áreas que você pode atuar por muitos e muitos anos, primeiro, a área de químicos. É uma área muito boa. A indústria química, ela é a indústria menos sazonal, mesmo em crise, ela está sempre perene. A indústria química é você falar que uma faliu. Então, procurar alguma coisa na área da indústria química é bacana, né? Você procurar fazer um concurso na área de logística para o estado ou para o município na tua região é bacana também. As secretarias de logística dos estados e dos municípios, né? Então, são áreas boas para você atuar. Na área de almoxarifado, é área estável também. Tanto é que o sujeito, para trabalhar no almoxarifado, tem que ter um determinado perfil, não é todo mundo que consegue trabalhar em almoxarifado e armazém, não é, tá? Mas é uma área boa, ela é estável também. Olha, tem crescido muito aqui em São Paulo, os comerciais atacadistas, né? Essas empresas de grande porte na área de alimentos têm crescido bastante, têm dado grandes oportunidades para os funcionários de logística. Eu não sei qual que é a realidade do Acre, mais precisamente aí do Rio Branco. Mas deve ter algumas companhias, deve ter um polo logístico aí, significativo, porque a região é uma região que está em ascensão, né? Então, você tem que procurar áreas de atuação, primeiro, que você goste, que você se identifique, e segundo, que não sejam áreas tão sazonais, né? Ou então você vai pagar para ver, correr por isso, trabalhar na transportadora, que é a área que eu sempre trabalhei e gosto. Transporte, né? Principalmente rodoviário. Ok, Tonzinho? Certinho, professor. Muito obrigado. Beleza? Foi muito esclarecedor. Assim, a minha paixão seria o transporte, mas eu quis perguntar ao senhor para ficar mais esclarecido. Mas muito bom mesmo, agradeço. Obrigado, tá? Perfeito. Próxima pergunta. Dá tempo de mais uma ou duas perguntas ainda. Vamos lá. Fiquem à vontade, pessoal. Pode perguntar, hein? Eu não sei se eu vou responder todas, mas pode perguntar. Tem mais duas aí, né, professor? Acho que dá tempo de mais duas. Vamos. Eu costumo dizer que sempre depende do tamanho da resposta, né? Dependendo do tamanho da resposta, dá até mais. Mas... Vamos lá, gente. Vamos aproveitar o professor Palmério. Mas assim, eu já queria desde já dar um feedback aqui. Não sei se você deve estar lendo o chat aí. O pessoal gostou muito, o pessoal achando fantástico, realmente muito legal. O nosso bate-papo foi muito enriquecedor e inspirador, eu diria, para os nossos alunos. Muito, muito bacana nesse sentido. Oh, muito obrigado, professor. Perguntas? Perguntas, dúvidas, comentários? Tudo bem, acho que o pessoal está satisfeito. Então vamos lá, é só realmente agradecer, professor Palmério, foi realmente muito legal, o bate-papo muito gostoso e, como eu falei, enriquecedor, foi muito legal. O Roger colocou um comentário aqui, deixa eu ver, se o senhor tivesse uma reunião com o ministro da Infraestrutura, o que você solicitaria?
Essa pergunta do Renato. Olha, o nosso ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, faz parte da rede do LinkedIn. Eu diria que ele está indo muito bem pelas circunstâncias que nós temos no nosso país, né? Ele é um cara que fala pouco e tem feito algumas ações que são importantes, né? Eu não sei se vocês acompanham aí, mas se eu tivesse lá de frente com ele e eu tivesse que reivindicar, reivindicar ou falar alguma coisa? Não entendi. Solicitar. Se você pudesse solicitar alguma coisa para o ministro. Eu solicitaria ao ministro um maior reconhecimento aos profissionais da área de logística. Nós estamos ainda trabalhando, sabe, em algumas companhias que ainda oferecem salários muito inferiores a outras médias de mercado, né? Então, isso é um problema que nós temos, né? Não é um problema que o ministro vai resolver, mas quando a gente tem alguém de peso que sabe como funciona, ele sabe, ele entra no caminhão, vai acompanhar as operações na prática, vai para a rodovia e tal. Então, ele sabe como é que está a situação dos profissionais na área de logística. É uma área muito boa, promissora, mas precisa ter um maior reconhecimento da categoria e dos profissionais. Muito bem, nós vamos encerrar. Tem duas perguntas aqui no chat e a gente vai encerrar com essas duas perguntas. Então, o professor Elisiário está perguntando aqui, acho que ele está com um bom dinheiro, ele está querendo investir. E ele está perguntando aqui, Palmeri, qual o melhor ramo comercial para investir nesse momento de pandemia em termos logísticos? Qual seria a sua sugestão para ele? Para você explorar a atividade logística como um negócio, é isso? Isso. Para explorar a atividade logística como um negócio hoje, e sempre seria você atuar naquilo que tem grande monta, né? Que sejam atividades reticentes, né? Por exemplo, operações portuárias é um ramo que está crescendo para caramba. Nós temos vários portos novos no país. Aí na região norte e nordeste nós temos várias oportunidades. No sul e sudeste também nós temos, né? Operações portuárias seria uma área que a gente pudesse atuar. E eu vejo muito assim, se você tem uma grana para investir, eu acho que tem muitas startups com ideias boas, que são soluções na área de logística, que valeria a pena, de repente, você apostar um dinheiro nelas. Aí eu aproveito, surgiu mais uma questão aqui, bem rapidinho, pegando o gancho nessa sua última resposta, o que o senhor poderia comentar sobre o crescimento da área de despachante aduaneiro? É uma área legal para o pessoal trabalhar, se especializar? Crescimento? Crescimento da área de despachante aduaneiro? O Maicon está perguntando, o que o senhor poderia comentar sobre como tem sido o crescimento da área de despachante aduaneiro, ou se não, né? Essa área não tem crescido coisa nenhuma, não, cara. Com as atuais tecnologias aí, você quase que... isso aí tem sido uma atividade que ela está cada vez mais à margem, né? Estuda-se até extinguir esse papel aí do despachante aduaneiro, né? É que, na verdade, o que ele deve estar falando, de repente, pode ser uma nacional de cargas, né? Ou não o despachante aduaneiro em si, né? É porque a figura do despachante aduaneiro é uma, a figura de quem trabalha com agenciamento de cargas e no comércio exterior, ela é outra, tá? Comércio exterior está em alta. A atividade de despachante aduaneiro está em baixa, não está crescendo coisa nenhuma, não. Ele é um ex-aluno nosso que foi para Belém recentemente, acho que ele está querendo explorar os portos lá do Pará. E uma última pergunta, então, Palmeiras, só para a gente encerrar as perguntas. Comércio exterior é negócio. Pode ir, cara, vai na fé, coisa boa. Comex é legal. E aí é uma última pergunta aqui, que é do Rafael, lá de Fortaleza, perguntando aqui qual o tamanho da logística para distribuir a vacina do Covid-19. Olha, a logística para distribuir a vacina do Covid-19, ela não é diferente das outras vacinas, cara. Ela já é uma estrutura existente. O que vai mudar é só o produto, né? A gente faz campanhas aí, nós tivemos outros tipos de situações que requeriam que uma grande massa da população
fosse vacinada e foi sustentada. O que vai mudar é só o produto. Nós temos, aliás, uma estrutura de saúde, cara, para você distribuir em massa, ela é muito boa, não é ruim não, viu? Nós temos aí, tanto nas instituições privadas que atuam nessa área de saúde, como nas instituições públicas, nós temos uma estrutura muito boa para fazer pulverização, né? Então, para distribuir vacina, não é algo novo, né? Só vai ter o peso, que nós vamos ter talvez, nós não vamos poder fazer uma fila enorme para todo mundo ficar ali esperando sua vez, né? Vai ter que ser uma coisa bem estruturada em termos de organização e arranjo, né? Palmério, nosso muito obrigado. Eu particularmente adorei e pelos depoimentos aqui no chat, eu acho que não fui só eu, muita gente aqui elogiando, muita gente parabenizando. E realmente você tem uma didática, você tem enfim, uma empatia, uma energia muito legal, muito positiva. Nosso muito obrigado por ter aceito o convite, por ter se disponibilizado a doar uma hora aí do seu tempo para ajudar os nossos alunos, a dar essa injeção de ânimo para os nossos alunos. Eu acho que foi, se eu podia resumir esse nosso Diálogos Logísticos em uma palavra, acho que foi incentivo. Acho que você trouxe um grande incentivo aí para os nossos alunos, para os nossos acadêmicos de logística. O nosso muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela contribuição, e a gente abre aí para suas considerações finais. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Ô, professor César, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade que o senhor deu de chamarmos aqui. Eu agradeço todos os elogios e comentários e também agradecerei as críticas, se possível, tiverem aí. É legal para que a gente possa melhorar. O feedback é a única chance que a gente tem de melhorar, né? E estou à disposição para quando o professor precisar, necessitar que a gente apareça por aqui, online, ou até mesmo presencialmente, estou disposto aí, até o IFAC, a gente fazer uma palestra aí quando as coisas voltarem ao normal, e eu espero que isso seja breve. Queria fazer um convite a todos, que nós estamos lá no LinkedIn, Palmério Guzmão, né? linkedin.com/in/. Temos um número de seguidores legais lá, são mais de 20 mil seguidores. Eu escrevo lá regularmente, com essa mesma pegada do que eu falei para vocês aqui. Eu não mudo, qualquer lugar que eu vou, eu sou do mesmo jeito. Acompanhe os Cenários Logísticos aí no Instagram, @programa Cenários Logísticos. E acompanhe também nós aí na aplicativo e rádios. Nós estamos lá na Rádio Paraty FM, né, 87.5 MHz, com o programa A Voz do Povo. E vocês têm aí, o meu nome é um nome diferente, vocês podem jogar aí em qualquer rede social e chega junto que a gente bate um papo, não tem problema nenhum, tá bom? Se vocês quiserem perguntar qualquer outra coisa depois, profissionalmente, é só entrar em contato comigo. Tá bom, professor? É isso, muito obrigado pela oportunidade e eu queria parabenizar o senhor pela sua iniciativa do Diálogos Logísticos, viu? A gente que agradece e eu fico feliz em poder trazer pessoas como você que, através do seu programa Cenários Logísticos, ajuda na divulgação da logística. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos, pessoal que trabalha em logística, eu falo isso muito para os alunos, vocês têm que fazer propaganda da área de vocês. Se vocês não levantarem a bandeira, como você mesmo colocou, da logística, ninguém vai fazer isso por eles. Então, os maiores interessados e quem realmente tem que pegar a bandeira da logística e levar ela em todos os lugares são os profissionais de logística. E você faz um trabalho fantástico de divulgação da logística através lá do Instagram, @programa Cenários Logísticos. Eu recomendo fortemente, eu tenho assistido nas últimas terças-feiras, bem bacana, bem interessante, vale realmente a pena acompanhar. Palmério, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela disponibilidade, pela disposição e que Deus possa retribuir tudo isso, que foi muito legal, muito bacana. Nosso muito obrigado. Obrigado, professor. Um abraço a todos e uma excelente noite.